Sabe, parece que a gente vive numa cultura que tem uma verdadeira obsessão pela felicidade. Uma pressão constante, né? Total. Você abre qualquer rede social e é bombardeado. Seja positivo, otimize sua vida. E aí, a infelicidade virou quase um palavrão. Um sinal de fracasso pessoal. Exatamente. Algo que a gente tem que esconder. Mas e se essa busca toda for, na verdade, parte do problema? Hoje, vamos mergulhar numa perspectiva bem diferente, quase subversiva para os nossos tempos. Uma que encontra dignidade, sabe, sabedoria na infelicidade. É uma virada de chave. E para isso a gente vai explorar os diários do filósofo Albert Camus, especificamente os cadernos de 1951 a 59. Nossa missão aqui é desvendar o que ele pensava sobre felicidade, infelicidade e as armadilhas, as prisões que a gente às vezes constrói para nossa própria alegria. E essa pressão que você mencionou é um fenômeno bem moderno, na verdade. O filósofo Bertrand Russell tinha uma sacada ótima sobre isso. Qual era? Ele dizia que foi só com a Revolução Industrial que a humanidade, pela primeira vez, teve a possibilidade real de que a maioria das pessoas pudesse ser feliz. Antes a vida era sobrevivência. Certo. O problema é que essa possibilidade incrível criou um fardo novo. A pergunta mudou. Deixou de ser será que eu consigo ser feliz e passou a ser se todo mundo pode, por que eu não sou? E isso joga um peso, uma vergonha em cima da tristeza. Exato. Vira quase uma falha de caráter. Precisamente. E é aí, nesse contexto, que o pensamento de Camus se torna tão potente. Ele rema contra essa maré. Ele nos convida a olhar para a infelicidade não como um defeito a ser corrigido, mas como uma lente de aumento. Uma lente. Sim. Que talvez revele mais sobre quem a gente é e sobre a vida do que a própria felicidade. É uma ideia desconfortável, mas muito profunda. Ok, vamos desembrulhar essa ideia, porque ela vai contra tudo que a gente ouve. Nos cadernos de Camus tem um trecho de uma carta que ele escreveu em 56 para o amigo que estava no hospital. Sim. É momento de vulnerabilidade, e ele diz algo que me marcou muito. A frase é simples. Não é humilhante ser infeliz. Puxa, só isso já é demolidor, porque ataca direto essa ideia de vergonha que a gente comentou. E o fascinante é a distinção que ele faz logo depois. Que seria? Ele diz que o sofrimento físico, a dor no corpo, às vezes pode ser humilhante, porque nos reduz, nos limita, mas o que ele chama de sofrimento de existir, esse é de outra natureza. Certo. E o que seria exatamente esse sofrimento de existir? É tipo angústia, a melancolia? Exatamente. É aquela dor que não tem um lugar físico. Aquela sensação de inadequação, de perda. De finitude. E para Camus, isso não pode ser humilhante por um motivo muito simples. Qual? Porque, nas palavras dele, é a própria vida. Não é um bug no sistema, é o sistema. Tentar eliminar isso seria como tentar viver sem respirar. Nossa! Ele via nisso uma espécie de elo universal, o que ele chamava de solidariedade dos corpos. A consciência de que todos nós, no fundo, compartilhamos essa mesma fragilidade. E isso, em vez de nos humilhar, deveria nos conectar. É uma inversão completa de perspectiva. Em vez de isolar, a infelicidade compartilhada nos une. E ele também fala de algo que me pareceu muito poético e triste: a falta de vida que todos carregamos dentro de nós. Ele está falando com quem já foi feliz e perdeu isso, né? É exatamente isso. Ele está falando da memória da felicidade, que pode ser uma das dores mais agudas que existem. Quando você conhece a luz, a escuridão se torna mais densa. Faz sentido. Esse vazio, essa falta de vida, não é para Camus um sinal de que você está quebrado. É a cicatriz que prova que você viveu intensamente. E a proposta dele é: não tente preencher esse vazio a qualquer custo. Habite esse vazio. Reconheça essa dor. É um ato de coragem. É um ato de coragem. Porque viver autenticamente é abraçar a totalidade da experiência. E isso inclui as ausências. E essa ideia de abraçar a totalidade, luzes e sombras, me leva a pensar como isso se aplica à arte.
porque a gente costuma pensar na arte como um escape, né? Um refúgio. Isso, um refúgio da dureza do mundo. Mas parece que Camus vai na direção oposta, especialmente numa reflexão que ele faz sobre o Oscar Wilde. Sim, essa é uma das passagens mais brilhantes dos cadernos. O Wilde, no começo, defendia exatamente essa ideia, a arte pela arte, a arte como algo superior, intocável. Uma torre de marfim. Mas a vida dele teve aquela virada trágica, né? A prisão, a humilhação. E foi essa queda, esse encontro brutal com o sofrimento, que, na visão de Camus, revelou ao Wilde uma verdade mais profunda sobre a arte. Camus escreve algo como: a grandeza da arte não está em se elevar acima de tudo. Pelo contrário, ela deve se fundir com tudo. Se fundir com tudo? Ou seja, a arte de verdade não é a que nos faz esquecer da vida, mas a que nos faz mergulhar nela mais fundo. A que tem cheiro de terra, de suor, de lágrima. É uma ideia fantástica. A arte não como um anestésico, mas como um bisturi. Mas aí Camus adiciona uma condição que me deixou pensando. Ele diz que essa mesma verdade pode ser encontrada na felicidade, mas ele completa, quando o coração é digno. O que ele quer dizer com um coração digno? Essa é a grande questão, não é? É uma frase que te obriga a parar e pensar. Uma interpretação possível é que um coração digno é aquele que não precisa da pancada do sofrimento para acordar para a realidade. A tristeza tem esse poder, né? De nos forçar a enxergar a verdade. Ela tira os filtros cor-de-rosa. Certo, a dor é uma professora implacável. Exato. Mas um coração digno, talvez, seja aquele que consegue manter essa consciência mesmo na alegria. É um coração que sente uma felicidade profunda, mas que não é ingênua. Uma felicidade que carrega em si a consciência da sua própria impermanência. É a capacidade de estar feliz sentindo o sol, mas sem esquecer que a noite vai chegar. Perfeito. A tristeza nos impõe essa lição, mas um coração digno a aprende por sabedoria, não por obrigação. Mas isso não soa um pouco idealista demais? Quer dizer, é possível para a maioria das pessoas alcançar essa clareza sem um choque de realidade? A gente tende a se acomodar na felicidade. Você tocou no ponto central. É extremamente difícil, e talvez por isso ele usa a palavra digno, como algo a ser conquistado, sabe? Uma maturidade emocional. Não é o nosso estado padrão. Nosso estado padrão é se anestesiar na alegria. Mas a provocação de Camus é justamente essa. Será que podemos aspirar a uma felicidade mais consciente, que não precise da infelicidade como contraponto para ser real? É uma meta. Entendi. Então, se a gente tenta encontrar essa verdade, tanto na alegria quanto na tristeza, por que a gente foge tanto da alegria quando ela não vem do jeito que a gente planejou? Isso me leva ao conceito mais provocador dele. A ideia de que nós mesmos construímos prisões para nossa felicidade. Sim, aí ele vai direto na ferida. É quase um diagnóstico da neurose moderna. Tem uma passagem que é dura de ler. Ele escreve: aqueles que priorizam seus princípios em detrimento da felicidade recusam-se a ser felizes fora das condições que parecem ter imposto a sua própria felicidade. Peraí, é pesado. Ele está dizendo que a gente cria um roteiro, uma lista de exigências e se a felicidade ousa aparecer fora do script, a gente a rejeita. Exatamente. É a ideia de que a ideia de felicidade se torna mais importante que a felicidade em si. E o paradoxo que ele aponta é brutal. Ele diz que quando a alegria bate a porta de forma inesperada, essas pessoas se sentem infelizes por serem privadas da sua infelicidade. Nossa, infelizes por serem privadas da sua infelicidade. É como se a nossa identidade estivesse tão amarrada à nossa luta, ao nosso sofrimento, que a chegada da felicidade vira uma ameaça a quem nós somos. É isso. É precisamente isso. A infelicidade se torna uma zona de conforto. É um papel que sabemos desempenhar. Lembro de uma amiga que passou anos dizendo: eu só vou ser feliz quando passar naquele concurso. Clássico. Era a meta de vida dela, ela estudou, abriu mão de tudo e passou. E eu lembro de encontrá-la uns 6 meses depois e ela estava genuinamente perdida, quase deprimida,
porque a identidade dela era ser a guerreira que estuda para o concurso. Quando ela alcançou o objetivo, o roteiro acabou. A felicidade chegou, mas não do jeito que ela imaginava. Exato, e ela não soube o que fazer com aquilo. Ela sentia falta da luta. É o paradoxo de Camus em ação. Que exemplo perfeito. A gente vê isso o tempo todo. Serei feliz quando casar, quando comprar o apartamento. A gente cria um mapa tão detalhado que, se a vida oferece um atalho que não está no mapa, a gente entra em pânico. E é interessante que a fonte que estamos analisando contrasta essa visão de Camus com uma citação de Benjamin Franklin. Ele dizia que toda a verdadeira felicidade só pode resultar da ordem. O que, à primeira vista, faz sentido. Organizar a vida, ter metas. Claro. E Camus não era contra ter princípios. O perigo para ele é quando a ordem, o plano, se torna um dogma cego. Rígido. É quando o mapa vira mais importante que o território. A ordem vira uma gaiola. Uma gaiola dourada, perfeito. Ela deixa de servir a vida e passa a aprisioná-la. A felicidade real, muitas vezes, é caótica, inesperada. Aparecem numa conversa com um estranho, numa música no rádio. Se a gente estiver muito apegado ao nosso roteiro, vamos deixar esses momentos passarem. Uau! É um chamado para estarmos mais presentes e menos presos aos nossos planos. Então, se a gente for resumir, a primeira grande ideia é que a infelicidade não é uma vergonha. Ela é parte fundamental e digna da vida. Exato. A segunda é que a arte, e talvez a vida, encontra sua grandeza não ao fugir da realidade, mas ao mergulhar nela, abraçando luz e sombra. E por fim, talvez a lição mais desafiadora, precisamos ter um cuidado enorme com as regras que impomos à nossa própria felicidade, porque esses princípios podem virar as grades da nossa prisão. É isso, né? Acho que você capturou a essência perfeitamente. E para deixar uma última provocação, tem outra citação de Camus na nossa fonte bem curta que eu acho que amarra tudo. Ele escreve: "Não é verdade que o coração se desgasta. É o corpo que cria essa ilusão." É o corpo que cria essa ilusão. O que ele quer dizer? O cansaço físico, a rotina. Isso, os hábitos, o cansaço, as decepções, tudo isso cria a ilusão de que nossa capacidade de sentir está se esgotando. Mas e se a gente aplicar essa ideia não só ao amor, mas à nossa capacidade de sentir felicidade? Talvez aquela sensação de que a alegria não é mais para mim, de que meu tempo de ser feliz já passou. Talvez isso seja só uma ilusão criada não pelo nosso coração, que continua lá, pronto para sentir. Mas pelo corpo dos nossos hábitos mentais, das rotinas, dos nossos princípios inflexíveis. Exatamente. Dos princípios sobre como a felicidade deveria ser. Que pensamento final poderoso. Então fica a pergunta para quem nos ouve. Que ilusões, que roteiros, que condições nós estamos criando que nos cegam? Que talvez estejam nos impedindo de reconhecer a felicidade quando ela simplesmente aparece, sem pedir licença, totalmente fora do script que a gente escreveu para nossa vida. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.